Se hoje tem um troço chegando aqui, os cientistas dizem, que coisa estranha, isso tem mais de 7 bilhões de anos, que coisa estranha. Isso está voando esse tempo todo, a gente não consegue detectar a origem de onde ele veio fora do nosso sistema, veio lá do centro da galáxia. Que coisa estranha, ele tem plasma. O que é que eu estou dizendo? Esse 3 Atlas até agora enche mais o checklist das loucuras que eu escrevi lá atrás do que propriamente o checklist no cometa. Mas nós não sabemos. E nem eu faço qualquer afirmação nesse sentido, porque eu não me permito. Mas assim, eu estou só aqui semeando reflexão. Ó, pessoal, é bom a gente prestar atenção. Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez eu vim trazer para vocês uma entrevista aí num tanto quanto polêmica, tá? Esse cara que vocês estão vendo aí é o Jean-Val Elan, tá? Ele é um dos nomes mais misteriosos e polêmicos do Brasil. Esse cara ele é escritor, palestrante, pesquisador espiritual e ele afirma ter contato direto com inteligências de outros mundos, tá? Seres que trazem mensagens sobre o destino da humanidade e o verdadeiro papel da Terra no universo. As suas ideias, elas misturam ciência, espiritualidade e revelações que desafiam tudo que a gente aprendeu sobre a vida e a origem do ser humano. Então assim, se prepara, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo. Ele trouxe pontos aí sobre Deus, sobre a vida humana, sobre a Lua e também sobre o 3 Atlas. Declarações fortes, controvérsias aí da ciência. Fica até o final, acompanhe aí o que esse cara falou, que realmente é muito intrigante. A ser, vamos assim dizer, acossado por inteligências não humanas, amigos espirituais, mas seres também de outros orbes. E quando eu digo espíritos, eu me refiro a espíritos desencarnados. Essa turma lá atrás tentava me dizer mais ou menos o seguinte, que a Terra, por uma série de injunções, estava isolada da convivência com seres de outros orbes, de outros mundos, de outros níveis há muito tempo, devido a um contexto de uma história que para nós era agora desconhecida, já que as notícias, o elo com esse passado foi meio que perdido. E da mesma forma que um prisioneiro que termina sendo obrigado a ir para uma prisão e lá fica 50 anos cumprindo uma pena, na prisão ele estaciona, mas o mundo fora da prisão evolui durante os 50 anos, e um belo momento alguém diz, ei prisioneiro, acabou o seu tempo de isolamento, você vai ser reintegrado à convivência social. Se esse prisioneiro for solto, loucamente no mundo em que ele não mais conhece, que ele conhecia 50 anos atrás, só que o mundo evoluiu e ele não conhece mais, se ele for solto, sem uma preparação, ele não vai ser legal. Então ele precisa de um amparo, de uma informação, de uma preparação para ser reintegrado. Então, nesse contexto, nós humanos estamos há milhares de anos isolados, condicionados à burrice, ao isolamento, à estupidez, à crença religiosa, à devoção a figuras que se passam por deuses, mas nada tem de deuses. Só que, nos tempos em que estamos vivendo, seria o momento em que esse isolamento está se acabando, ou vamos dizer, se acabou. E é por isso que esses livros e palestras que eu produzo serviriam para, entre aspas, preparar os terráqueos que ficaram isolados do contexto cósmico, que nunca parou de ir em frente, e agora a gente vai ter que voltar a conviver com um sem número de situações para as quais não estamos preparados. Então é nesse sentido que o trabalho que a gente está fazendo, a gente, quem? Todos nós, todos aqueles que têm apreço pela verdade e buscam resgatar conhecimentos perdidos e tratar de assuntos de vanguarda, como nós fazemos de forma honesta e destemida, estão fazendo isso. Isso o quê? Tentando semear reflexões para que a humanidade se prepare para o susto ser menor. Que susto? De voltar a lidar com algo que a gente desconhece. A vida primeiro surgiu nesse universo vizinho, muitas estirpes de seres metamorfos surgiram lá, seres teriantrópicos. O que é um ser teriantrópico? Metade de uma coisa, metade de outra. Metade de uma espécie, metade de outra. Esses genes todos vieram para a condição biológica e criaram uma vida aqui que, para neutralizar esses efeitos, primeiro ela surgiu irracional e que foi evoluindo, e que, em tese, nós humanos somos a etapa final, ou mais recente. A espécie é bebê, ou seja, a mais moderna desses 13,8 bilhões de anos, já que nós emergimos para a vida racionalmente há cerca de 48 mil anos. Então, assim, nós humanos terminamos criando um hábito de preferirmos produzir transtornos cognitivos, desde que nos façam bem. E o que é um transtorno cognitivo? É quando você não sabe se algo é verdade, você cria uma narrativa, essa narrativa lhe é agradável, é o famoso me engana que eu gosto. E você transforma isso em lei de vida. E nós humanos temos certeza que Deus existe, ainda que a gente não possa comprovar a nós mesmos que isso é verdadeiro. E em assim sendo, isso é um transtorno cognitivo, por mais desagradável que seja dizer isso. E mesmo a gente, mas qual é o problema de acreditar em Deus? Nenhum. Mas se você achar que Deus vai resolver tudo, aí você nunca vai despertar seus potenciais, porque Deus é que vai resolver. Sim. E a primeira coisa que me vem à mente quando eu penso sobre a Lua é um aspecto que pouco se comenta. Mas nos anos 70, dois astrofísicos russos, eles fizeram análise de todas as crateras da Lua. E o que é que eles perceberam? Que as crateras da Lua, elas variavam em horizontalidade, ou seja, em diâmetro, mas em profundidade, não. Ou seja, é como se
vários meteoros, asteroides que caíram na Lua, cai, mas não afunda muito. Afunda muito, aí abre lateralmente as crateras. E eles disseram, mas isso não pode, isso não tem sentido. E, de fato, eles chegaram à conclusão perturbadora de que existia uma camada no interior da Lua que impedia que a propagação da profundidade da queda de meteoros, asteroides, que diabo fosse. E essa história, como ela matematicamente ela é inquestionável, é irretorquível, ou seja, é como se existisse algo de metal dentro da Lua, e a Lua que a gente observa fosse só a crosta, ou seja, algo que foi construído em cima de uma esfera de metal, isso é complicado. Então, assim, a própria NASA, nos anos 70, 80, 90, fez com que sondas caíssem na Lua. E o resultado é muito maluco, porque vários telescópios na Terra, vários aparelhos radioastronômicos na Terra, quando a NASA fazia esse tipo de experiência, escutavam o eco de um sino. E então, essa coisa que os dois astrofísicos russos lá do século XX colocaram dizendo, ei, a Lua é artificial, não é uma coisa natural. E mais ainda quando você associa a rotação perfeita e a maneira como a Lua se movimenta ao redor da Terra, é o único satélite do sistema solar que tem essa perfeição de jamais quem está na Terra consegue observar o outro lado, como se propositadamente alguém fez isso para que jamais se observasse o outro lado. E unindo tudo isso ao que hoje, quando os Estados Unidos sozinhos tinham sondas, eles mandavam uma informação. Depois, quando a Soviética surgiu, começou... Mas hoje, mais de 10 países ou organizações têm sondas voando por aí, então ninguém consegue mais manipular tão facilmente a informação quanto antes. Então hoje já tem depoimentos de figuras que foram à Lua ou filmaram isso, blá blá blá, dizendo que tem muita coisa na Lua, né? Coisa não humana, não natural. Então, assim, a Lua tem esses mistérios todos. Sobre a questão de, mas nós já fomos à Lua, penso que sim, não tenho dúvida disso, por uma série de questões científicas. Mas foi tudo bem? Não foi tudo bem, porque aí a sabotagem de informação é algo terrível. Por quê? Porque muitos encontros desagradáveis aconteceram na Lua, segundo o depoimento de algumas figuras, e assim, nós temos permissão para ir à Lua. Aí entram dois aspectos. Frente ao que eu imagino saber, não há ninguém no comando dessas Luas. O mais forte se impõe sempre, seja na Lua, na Terra, na PQP, em qualquer lugar desse universo vizinho. O tal do mais forte, se não tiver decência, é por isso que eu admiro profundamente Jesus, porque ele tinha superpoderes, mas ele resolveu não usar os superpoderes dele para impor nada a ninguém. Ele só usou seus superpoderes para ajudar os mais vulneráveis. Eu acho isso um grande barato. Só que Javé não queria isso, por isso que deu lá a confusão toda. Mas assim, permissão ninguém tem. Mas não é só uma raça que, em tese, domina a Lua. Aquilo ali é confusão, é uma coisa meio confusa. Os governos da Terra, obviamente, alguns governos sabem do que se passa, certo? O governo chinês sabe, o americano sabe, alguns governos da Europa sabem, porque a Agência Espacial Europeia sabe, Paquistão, Índia, China, essa turma toda sabe. Sabe o quê? Que tem presença de seres não humanos na Lua. E eu não dou por sabido que eu ainda preciso descobrir. Então, assim, o 13 Atlas é algo que a gente ainda precisa descobrir. Não é questão de um iluminado aqui dizer, é tal coisa, tal aquilo. Eu não sou iluminado. Ao contrário, o problema aqui é mais sério. Então, assim, eu vou dizer para vocês o que eu penso. É uma opinião, não estou pontificando sobre verdades. Tá? Antes de eu dizer o que eu penso, eu primeiro queria dizer da minha tristeza enquanto cidadão planetário, pela forma abjeta como agências de governo, tipo NASA, e a própria ESA, Agência Espacial Europeia, que em tese não é uma agência de governo, mas termina se transformando na agência do governo da União Europeia, e outras agências de outros países, a forma abjeta, nojenta, como elas, todas elas estão sabotando as informações. Eu entendo, até mesmo na miserável condição que eu ostento nessa vida, quando eu vou escrever certas coisas, falar certas coisas, eu digo, cara, eu não vou falar isso não, porque os humanos, meus contemporâneos... Então, assim, eu mesmo pratico esse tipo de freio e compreendo que governos e agências também façam isso, mas tem limite. Tem limite, essa coisa está aí, está na frente. Eu sei que o governo dos Estados Unidos aprendeu a negar a realidade UFO. Ele não pode impedir que os UFOs apareçam, mas então como é que diabos eles podiam fazer com que os humanos parassem de acreditar naquilo que estava aparecendo na cara deles? Descredibilizando, ridicularizando, e foi isso que eles fizeram. Quem acredita em disco voador é doido. Então foi assim que os governos conseguiram lutar contra a questão ufológica. Então o 13 Atlas é algo que fere, machuca com todas as regras que a ciência até hoje colecionou, e é uma pena que os cientistas não estejam apoiando a coragem e a ousadia de um Dr. Brandenburg, de Avi Loeb, que são figuras que estão colocando em risco a sua credibilidade profissional. Não é que eles estejam afirmando nada, não. Eles estão agindo de forma honesta. Eles estão falando que é uma coisa que está voando na direção da Terra há muito tempo. Então os cientistas eles tentam rastrear para trás milênios para ver de onde é que essa coisa saiu voando na direção da Terra. Eles conseguem rastrear milênios, mas quando chegam em milhões de anos, eles não conseguem mais. Aí eles dizem, isso veio da região central da nossa galáxia, e como isso tem mais de 7 bilhões de anos, é o que os cientistas fizeram,
Isso deve ser algo muito antigo. Aí já tem chute dos cientistas dizendo que isso é um skyball, que é um resto do universo da explosão do Big Bang. Tem cientistas dizendo que isso é resto de um planeta que explodiu. Aí tem várias hipóteses, todas respeitáveis. Como a gente ainda não sabe o que é preciso que a gente respeite todas as hipóteses. Se hoje tem um troço chegando aqui e os cientistas dizem que coisa estranha, isso tem mais de 7 bilhões de anos, que coisa estranha. Isso está voando esse tempo todo, a gente não consegue detectar a origem de onde ele veio fora do nosso sistema, veio lá do centro da galáxia. Que coisa estranha, ele tem plasma. Que coisa estranha, ele parece ter a sua própria condição de energia, de produzir energia. Que coisa estranha, ele altera sua rota, ele varia sua velocidade como se estivesse sendo inteligentemente coordenado por alguma força. Que coisa estranha, ele muda de cor, que coisa estranha, ele não apresenta as características que um checklist de um cometa normal mostraria, ao contrário, ele desfaz toda a lógica da questão de cauda, da questão de tudo. Então, assim, latiu, tem rabo, tem 4 patas, orelha, é cachorro, ok. Mas dizer que aquilo é um elefante, não, é um cachorro. Então, assim, a turma está olhando para o 13 Atlas dizendo, é um cometa, mas não é um cometa, não pode ser, nos termos em que eles próprios chamam de cometa. Eles deveriam ser cautelosos, com menos arrogantes, porque eles estão mostrando zero apreço pela verdade. Eles já estão começando a falhar no sentido de faltar com o próprio respeito ao método científico. Então, assim, na hora em que você vê a sabotagem total, a NASA não mostra nenhuma das fotos que tirou, a agência europeia também não, a agência chinesa também não, a ESA fazer isso é um absurdo. Que os governos ridículos façam isso, tipo os brasileiros e os estadunidenses. Não, só daqui a 90 anos eu vou liberar essa informação. Vai lá, mas então, assim, o que é o 13 Atlas? Eu não sei. Eu não posso pontificar sobre verdades que não sei. Mas dizer que é um cometa nos moldes em que eu estudei astronomia há muito tempo, eu sou quase um astrônomo amador, eu sou quase muita coisa, porque eu nunca quis ser nada. Mas isso não é um cometa. É o quê? Não sei. O que é que eu estou dizendo? Esse 13 Atlas até agora enche mais o checklist das loucuras que eu escrevi lá atrás do que propriamente o checklist de um cometa. Mas nós não sabemos. E nem eu faço qualquer afirmação nesse sentido, porque eu não me permito, não é assim. Eu estou só aqui semeando reflexão. Ó, pessoal, é bom a gente prestar atenção, porque estão mentindo descaradamente pra gente. O que é? Vamos aguardar. Precisamos aguardar. Concluindo de minha parte, a visão que eu tenho do 13 Atlas é isso. É algo que ninguém sabe o que é, que eu também não sei. Mas, assim, se eu tivesse que chutar alguma coisa, eu tô mais para as mitologias e o projeto tal do que propriamente para a visão do cometa que a turma aí está tentando vender, porque, olha, não dá para aceitar a goela abaixo.